Olá meninas, a resenha de hoje é de um filme que também é livro e o livro também será comentado esse mês, O Lado Bom da Vida, que conta a história de Pat. O time está querendo ser filmado hoje. Conta a história de Pat, um homem que acabou de divorciar-se e também está saindo de uma clínica de tratamento para doenças mentais, para distúrbios psicológicos. A mãe, Jane, o tira de lá por várias questões burocráticas e consegue tirá-lo do lugar ruim. E quando ele sai, ele não lembra de muita coisa, ele lembra mais do que aconteceu na clínica, mas antes dele ir, ele não lembra muito. Ele tem que continuar tomando remédio e tal. E ele começa a fazer exercícios. Porque tudo que ele se lembra é que ele está separado de sua esposa Nick. Não sabe o porquê. Mas ele acredita que foi culpa dele. Que ele não foi um bom marido. Então ele começa a fazer... Ele começa a fazer exercícios físicos. E começa a ler os mesmos livros que Nick lia, pra impressioná-la, pra ela perceber que ele também se interessa pelas coisas que ela se importa e ele poder reconquistá-la. Só que nesse meio termo, a mãe explica a ele que talvez isso não seja possível, que há uma restrição, que Nick é uma pessoa ruim, tem uma ação judicial para que ele fique a tantos quilômetros distante dela, do trabalho dela, coisas assim. Só que aí quando ele chega em casa, a mãe vai buscá-lo sozinha. Quando ele chega em casa, o pai age de maneira com certa repulsa, abraça o tal, mas de forma azeda, não gosta que ele esteja ali, porque ele acredita que tem um filho mentalmente perturbado, tal, preconceito, outras coisas estão em jogo. Mas uma coisa que é o centro principal da história, que ele aprendeu na clínica com um amigo dele, que ele tem que começar a ver o lado positivo, o lado bom da vida, né, que é o título do livro. Sempre olhar para todas as coisas com um olhar positivo. Ele bota também como meta de reconquistar seu pai também. Aí ele reencontra seu melhor amigo, que o convida para jantar em sua casa. Quando ele vai com a camisa que o seu irmão havia lhe dado, Eagles, que é um time de futebol americano que toda a família dele é apaixonada. Só que quando tem esse dia do convite, ele vai pro seu psiquiatra, que é obrigado a ele ir, senão ele tem que voltar pro manicômio, pra clínica. E ele diz, né, que como ele deveria ir. Eles vá como você se sentir bem. Uma questão interessante também como psiquiatra é que tem duas cadeiras, uma marrom e uma bege clara. E ele sempre pede para que ele escolha a cadeira que ele vai sentar. E isso sempre vai refletir no estado emocional dele, na visão emocional dele naquele dia. E sempre nos primeiros dias ele vai escolhendo a cadeira mais clara, justamente por essa questão de positividade. Porque na cabeça de Pat, a cor escura vai refletindo na negatividade. E ele quer ser uma pessoa melhor agora. Então, ele vai para o jantar. E quando ele vai para o jantar, a irmã de Verônica, a esposa do amigo dele, foi convidada também. Pat vai, leva flores para Verônica, leva uma garrafa de vinho para Matt, se não me engano, para um amigo dele. Eles têm um bebê e tal. E o jantar é um desastre, porque
Jennifer, ela não quer estar ali. Então ela age, ela também tem alguns distúrbios e ela se comporta de uma maneira não educada, não com a etiqueta devida pro momento. E ela se levanta e diz: no meio do jantar eu quero ir embora. Você vai me levar pra casa? Ou não? Você vai ficar aí sentada? Ela não tem arrogância, ela é bem direta e ela é bem louca mesmo. No decorrer do livro você vai se apaixonando por ela. E Cat a leva pra casa. Quando ele chega na casa dos pais dela, ela mora numa espécie de duplex atrás da casa dos pais. Ela pergunta se ele não quer ter relações com ela, passar a noite ali com ela. Isso é um choque pra Pat, porque Jennifer ela é uma criatura muito direta. E eles mal se conheceram, ela já vai... Ela é muito louca, e isso assusta ele. Ele diz que não, que é casado, mostra a aliança, ela diz que também é casada, mas é viúva. Explica, começa a chorar, abraça ele, começa a chorar e ele vai embora para casa. E a mãe fica impressionada porque tem marcas de maquiagem na roupa dele por causa dos olhos de Jennifer, que chorou e marcou ali. Só que ele tem uma questão muito interessante também, que na cabeça dele, isso desde a clínica, se ele estivesse entrando em forma, isso ia impressionar Nick. E ele começa a correr com um saco de lixo, plástico preto, por cima do moletom para gastar mais energias, para perder mais calorias mais rapidamente. E quando ele começa a correr, Jennifer vai correndo atrás dele. Todos os dias ela vai seguir. Primeiramente ela seguiu sem falar nada, e depois eles começam a conversar. Ele quer tirar ela, quer que ela saia da cola dele de todo jeito. Ela pede desculpa pela situação no primeiro dia que eles se conheceram. O pai não aceita muito bem ela porque acredita que ela é louca, que ela perdeu vários empregos por ela ser ninfomaníaca e tal. Mas elas são amigos, ela vai enchendo o saco dele e tal. E ele pensa o seguinte: eu vou levá-la para um primeiro encontro. Eu levando ela para esse encontro, eu comportava ela para um lugar ruim, vamos comportar de forma péssima, e aí ela vai me esquecer. E ele leva ela para uma lanchonete fraquinha e pede uma tigela de cereais com leite. E ela acha louco, mas continua ali. E tudo o que ele achava que ia fazer pra que ela não gostasse dele é totalmente inverso. E ele começa a ler livros que Nick, como ela é professora de literatura, que Nick passa na sala de aula pra começar a entender ela melhor, pra continuar fazendo as coisas que ela gosta. Só que os livros têm histórias muito tristes, muito negativas. E ele tem uma noite muito engraçada que às 4 da manhã ele joga o livro pela janela, que ele dorme no sótão, desce no quarto dos pais e briga com os pais, criticando o livro, dizendo que ela não podia ensinar isso para os alunos, que estava errada, que tinha que ter um lado feliz, um lado positivo. E os livros são geralmente os livros que ele pegou, as classes são realismo e naturalismo, então a maioria dos finais são péssimos e ele fica revoltado e ele vai para o jogo com o irmão. Só que no meio do jogo, do lado de fora ainda, eles não haviam entrado no estádio. E é uma coisa que frisa assim no livro, é que ele se choca quando ele vê o estádio, porque não é o mesmo estádio. O estádio que ele assistiu jogos antes, né, dele ir pra clínica, que ele passou anos na clínica, era um estádio que foi demolido e agora tinha outro.
Então muita coisa pra ele é nova, eventos naturais, tragédias, crises econômicas, ele havia perdido. Porque ele havia passado sempre um choque de realidade, é uma coisa que ele vai ter que correr atrás do prejuízo. E que é meio confuso pra ele. E ele vai pra esse jogo com o irmão. O pai deixou lá, o pai não pode ir, porque o pai estava com ordem de restrição, não podia ir aos estádios, mas ali um jogo que ele havia pego uma briga com um adversário. E a mesma coisa acontece com ele. Ele vai, tem o ônibus da invasão asiática, que é a torcida organizada dos Eagles, e o seu psiquiatra está lá. Ele também já havia falado com o psiquiatra sobre Jennifer. No dia que ele leu o primeiro livro e jogou pela janela, ele contou para o psiquiatra. Então ali ele tem a visão de você saber separar também as coisas. O psiquiatra disse para ele assim, que naquele momento ele é apenas um torcedor como ele, é apenas um amigo. Ele não, tudo que for passado na clínica que ele esqueça. E ele acaba pegando, na verdade, seu irmão pega uma briga com um torcedor rival e ele vai defender o irmão e acaba também pegando uma briga. E o pai fica revoltado com ele, diz que a culpa disso é por ele ser um perturbado mental e toda uma questão. Nessa briga a mãe tentou defender ele, o pai machuca a mãe e ele se sente muito culpado. É uma questão bem complexa. Há outras coisas que deixam ele nervoso, que é Kennedy, um famoso saxofonista soprano nos Estados Unidos, que ele tem a música do casamento dele é uma música do Kennedy. E ele quando escuta, ele tem crises. No primeiro dia que ele foi para o psiquiatra, ele teve uma crise porque na recepção estava sendo tocada a música. E ele sonha com Kennedy e tem algumas crises, alguns ataques tal, por causa disso. Em uma noite que ele acorda com muito desejo de assistir a fita do casamento dele. E ele procura, ele pergunta à mãe, ele corre atrás da fita do casamento e tal. E as fotos também, que todas as fotos que tinha no casamento dele na casa do pai dele, que ele lembrava, não existe mais. Ele acaba acordando a mãe disse que depois procura, mas ele não, eu quero agora. E numa dessas questões ele sem querer empurra a mãe. E o pai bate nele, bate no pai, e a polícia acaba chegando lá e dá outro reforço de se houver mais uma questão dessa, ele vai ter que voltar para a clínica, e aí a questão da casa dele fica mais tensa ainda. Até que ele vai, no dia desse que ele corre com Jennifer, ela solta pra ele que viu o Nick na casa de Verônica, que é a irmã dela, que elas são amigas, e que poderia, se ele quisesse, mesmo que fosse contra a lei, mas ela se arriscaria por ele de ser uma espécie de correio, entregaria cartas dele pra Nick e vice-versa. Que ela leria, como Nick não morava mais na cidade, uma questão assim, ela leria as cartas pra Nick, e o que Nick fosse dizendo ela escreveria no papel pra Pat. E ele aceita. Ela vai participar de um show de dança sem fins lucrativos, dançando contra a depressão. É justamente da clínica dela, que eles têm o mesmo psiquiatra, e eles vão, e na questão da clínica, como ela já participa na clínica, mesmo ela não tendo que ficar internada, não é no caso dele que é só o psiquiatra, iria ter essa competição e ela queria participar. O duplex, a casal, a parte de cima, tinha um salão de dança tal, com espelho, com barras de balé, e ela queria
ganhar. Ele disse, ok, uma mão a outra, você leva as cartas pra mim, eu lhe ajudo a vencer um concurso de dança. E eles começam a treinar, e ela começa a se tornar muito manipuladora, tal, a questão de você tem que focar no concurso. Você não vai poder assistir um jogo do Eagles, nem em casa, nem fora. E aí o pai dele aposta. E aí tem um dia que o pai dele fica chateado porque ele não vai ao jogo e os Eagles perdem. E o pai acha que, como ele é muito supersticioso, que os Eagles perderam porque estavam todos, menos ele, da família. Então ele foi pé frio. Mas ele, mesmo assim, continua indo aos ensaios. E no outro jogo ele fica em casa. E Jenny fica revoltada porque ele faltou ao ensaio. E agora ele não falta mais nenhum jogo. Eles conseguem conciliar eles vão ensaiando. Uma das cartas que ele recebe as cartas que ele recebe da esposa, eles marcam um encontro, noite de Natal. Não lembro o nome da cidade, ele vai. Quando ele vai, ele se encontra, na verdade é Tiffany, revoltado e sai correndo. Nessa questão que ele sai correndo, ele é assaltado, tiram o dinheiro dele, o sapato. E ele acaba, quando ele acorda sangrando, sem lembrar direito do que aconteceu, ele para numa casa. Tem um presépio com um bebê Jesus negro, um presépio de pessoas negras. E ele lembra do amigo, só que na verdade era a casa do colega dele na clínica. Que é uma questão interessante, que ele mostra essa diferença dos mundos, mas pela cultura, assim, a forma como ele falava, mas que mesmo assim eles eram amigos. E aí o amigo dele leva ele pra casa, liga pra mãe dele, aliás. A mãe dele vem com o irmão e a cunhada, que estavam loucos, rodando atrás dele. E ele diz que foi Tiffany e tal, e a família ficou mais raiva ainda, não quer que ele continue andando com ela. Mas ele disse que vai ajudar ela na questão da dança, que ele havia se comprometido. E no dia um outro contrato que ele havia feito com Tiffany é que a família toda dele deveria ir pro concurso, porque os jurados eles votavam mais ou menos pela questão da plateia, que mais fosse aplaudido, mais fosse animado e tal. Isso influenciava na nota final. E a família dele vai. Eles são os últimos, a família dele dança um casal de adolescentes. A família não chega. Isso no dia do jogo do Eagles também, que deixa o pai dele revoltado. Mas quando é na vez deles entrarem, a família dele chega e começa a torcer. O pai dele tá lá, o que deixa ele bem mais contente. E eles ganham. Que não tem essa aposta na questão do filme, que eu vou explicar no comentário do filme. E aí quando eles ganham, ganhamos, papapá, e cada um vai pro seu lado. E depois que passa esse dia da dança, ele tá no quintal da casa dele, sentado, pensando tudo o que tinha acontecido, vendo as cartas que ele achava que era a esposa, mas era, na verdade, Tiffany. Fica ali pensando. E quando ela chega, quando ele tá lendo, Tiffany chega. E eles conversam. Ela meio que pede desculpas pelo que ela tinha feito. E ela se acusa, diz que ela não presta e tal. E no final, o livro termina os dois deitados no chão, olhando para as nuvens. E eles seguram as mãos. E realmente o lado bom da vida. Mesmo com as coisas ruins, mesmo com os erros que todos nós temos, com os nossos defeitos. Mas no final das contas, sempre vai ter um final feliz. Se você busca olhar as coisas de uma boa perspectiva, sempre olhando pelo lado positivo, a sua vida sempre vai
sua história sempre vai ter um final feliz. O que é verdade, né? Porque sempre vai depender de você. Vão ter problemas, às vezes não vai terminar como você queria que terminasse. Se você olhar por um lado positivo, as coisas sempre vão terminar bem, de um jeito ou do outro. De alguma forma, às vezes não é nem tão bem pra você. Até pra outra pessoa, às vezes você acaba ajudando. Mas sempre vai ter um final. Então eu espero que vocês tenham gostado, meninas. Fique com Deus, beijinhos e tchau, tchau.